Bom, gente, toda terça-feira é dia de fatos da semana. Hoje nós vamos voltar a falar com o Dr. Eduardo Leite sobre o desastre na barragem, do Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O maior acidente ambiental do Brasil. Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, localizada na cidade mineira de Mariana, foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de milhões de metros cúbicos de lama, resultantes da produção de minério de ferro pela mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e pela britânica BHP. 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos, 1.469 hectares de vegetação comprometidos e 207 de 251 edificações foram soterradas apenas no distrito de Bento Rodrigues. 600 famílias estão desabrigadas e, até o momento, foram confirmadas as mortes de 17 pessoas. Nesta que é considerada a maior catástrofe ambiental da história do Brasil. E o doutor Eduardo Leite já está aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Marisa, e você? Tudo bem. Quando a gente vê umas imagens dessa, é impossível a gente não ficar triste, emocionado com a situação. Na realidade, eu chorei muito com as pessoas que moram ali, se viram nessa situação de perder tudo, de não ter mais casa, não ter para onde ir, não ter nenhum lugar para continuar exercendo o trabalho. O que tem sido feito para cuidar dessas famílias? Os valores que disseram que iriam passar, indenizar, ajudas também de empresas, pessoas, todos esses valores chegaram até essas famílias? Marisa, é óbvio que isso requer um tempo, está sendo investigado, está sendo, sobretudo, buscando os valores para poder fazer não só a reconstrução de tudo, da cidade sobretudo, a indenização das famílias, mas como toda e qualquer tragédia, principalmente no Brasil, ela se perpetua, ou seja, essa é mais uma tragédia, apesar de ser considerada a maior tragédia do Brasil e em matéria de barragens dos últimos 100 anos a nível mundial. Então, obviamente, é algo que vai levar muito tempo para poder reconstruir. Nós estamos falando em 663 quilômetros de leitos do rio, ou seja, sem falar na cidade, que é uma cidade pequena, mas uma cidade, obviamente, que ela ficava no pé ali da barragem. Sim. Uma barragem que foi construída agora recentemente, em 2007, então não é uma barragem que tem muitos anos, é uma barragem que não tem ainda 10 anos, ou que não tinha 10 anos. O ano passado, há uma responsabilidade da Vale, obviamente, o próprio Ministério Público já instaurou um procedimento criminal. A Polícia Federal também está apurando, há já o indiciamento das pessoas responsáveis. Se fosse em qualquer outro país sério, obviamente já tinha meia dúzia de pessoas presas, porque realmente é algo que tem aí uma série de problemas até na própria construção, falta de projeto, falta de critérios, nós estamos falando de uma barragem de resíduos, de exploração, de mineração, ou seja, você tem não só a questão do rompimento da barragem, mas sobretudo todos os resíduos que ali se encontravam, porque é toda uma questão de poluente que nós estamos falando em dois estados, nós estamos falando do estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Então, é óbvio, já se calcula aproximadamente 5 bilhões de dólares, isso dá aproximadamente 20 bilhões de reais para poder investir, para fazer não só a reconstrução da cidade, mas sobretudo a recuperação de toda essa extensão. Então eu vejo isso de uma forma muito preocupante, porque o Brasil tem mais de 600 barragens a nível, 600 e poucas barragens
no Brasil inteiro. Só em Minas Gerais nós temos 220 barragens. Então isso é preocupante, porque se essa barragem ela foi construída nessas condições, eu fico imaginando as outras 600 e poucas barragens, ou seja, e geralmente abaixo de toda, no pé de toda a barragem, sempre você tem cidades, né? Então isso é preocupante, isso na verdade já deu um alerta geral, ou seja, parece que tem mais de 200 barragens que estão sendo inspecionadas para poder verificar qual o grau de risco, porque na verdade riscos todas elas têm. O que você precisa verificar é você diminuir o grau de risco, né? Então eu acho que o Brasil, em matéria de tragédias, é óbvio que não é o Brasil que é uma tragédia, são as pessoas que conduzem o país, né? Ou seja, empresários que não têm a responsabilidade ou que na verdade acham que tudo tem que ser feito da forma em que eles... Teve até uma declaração de um dos representantes da própria Samarco, que eu achei um absurdo. Eu estava lendo o noticiário e ele diz o seguinte: não, o que foi apresentado, as argumentações foram, agora o projeto executivo não. É uma coisa absurda, né? Você vai lá, alega isso dizendo, mas o projeto executivo não foi apresentado. E aí tem que apurar também em que condições foi aprovada essa construção dessa barragem, né? Nós estamos vendo aqui, só para você ter uma ideia, não é só o impacto ambiental com relação à destruição. Você tem animais que acabaram, tem 11 espécies de peixe que estavam em processo de extinção e que só tinha lá, que na verdade já acabou. Ou seja, então verifica, não é só o impacto em relação às pessoas, às 250 famílias que estão ali, mas sobretudo todo o impacto que você sofre em relação a esse desastre. Desastre esse que nós podemos ter outros desastres, né? Ou seja, tudo demora no Brasil, isso era já para aconteceu em novembro, toda essa questão já era para ter sido resolvida. Imagina só, existe alguns produtores de shows fizeram shows beneficentes para poder ajudar aquelas pessoas daquela região, e ninguém sabe onde é que foi o dinheiro. Então, por aí você começa a perceber de que não existe seriedade nesse país, nem com tragédia, ou seja, morreram 17 pessoas, 250 famílias estão desabrigadas, né? E mesmo assim as pessoas não se sensibilizam, né? E há desvio, a gente não sabe a que preço isso como é que vai ser, porque nós estamos falando em 20 bilhões, sim, mas o que é que vai ser destinado, de fato, às famílias, né? As famílias que perderam tudo, perderam suas casas, né? Ou seja, você tem praticamente 80% da cidade que foi destruída. Isso a gente está falando em torno de 2 meses que tudo isso aconteceu. Eu acredito que esteja demorando muito. Imagina você que está assistindo, sem ter um lugar para voltar, não tem para onde ir. Eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que a melhor forma de você exemplificar é você comparando. Sim. Todos nós lembramos do tsunami que abateu, claro, sobre a questão lá do Japão. Sim. Ou seja, depois que o tsunami passou do Japão, uma semana depois, as rodovias já estavam sendo reconstruídas, né? Uma semana depois, né? Então, esse é o problema, ou seja, nós estamos aqui diante de uma tragédia ambiental, com pessoas que efetivamente perderam vidas, ou seja, familiares que perderam vidas, ou seja, pessoas que não têm aonde morar, ou seja, perderam tudo, né? E aí nós estamos nesse impasse, ou seja, depende da presidente da República, o governador do estado de Minas Gerais, o governador do estado de Espírito Santo, sentar com o presidente da Samarco para poder decidir o que vai fazer. Não, o dinheiro tem que ser liberado imediatamente, a recuperação tem que ser feita imediata. Não tem que ter desvio, né, algum. Não, é óbvio. Uma situação, inclusive nessa. Muito menos nessa. Nessa. Muito menos nessa. Então parece que tudo no Brasil se transforma, tragédia se transforma em motivo de dinheiro, alguém levar alguma vantagem, ou seja, já não basta a destruição toda. Então o que eu vejo é o seguinte, realmente o Brasil é um país que as pessoas que conduzem ele é um pessoal esquisito, ou seja, pessoas que realmente não têm nenhum compromisso, não têm comprometimento com absolutamente nada, né? Então, é a forma que eu vejo. Eu acho que, na verdade, o que tem que se fazer é
repensar. Isso serve como um alerta para as 600 e poucas barragens, 660 e poucas barragens que nós temos no Brasil inteiro, para que outras cidades não venham a ser também destruídas, como aconteceu. Mais 2, 3 tragédias dessa daí, acabou, né? Acabou, não tem nem o que falar. Então, assim, é o que você falou, estão fazendo as devidas inspeções nessas barragens para não ter mais uma tragédia dessa. Mas eu fico pensando, quando você tem uma construção desse porte, dessa barragem, você tem que pensar em possibilidades, é o que eu creio. Então deve ter um planejamento de, sei lá, caso aconteça alguma coisa, de probabilidades mesmo, e se acontecer isso, qual que é a medida a ser tomada? É o que eu disse, ou seja, o que na verdade, toda e qualquer barragem existe riscos, tá? Sim. O que você faz é diminuir, né, os erros e diminuir os riscos. Você diminui, ou seja, você... Então, e é o trabalho de prevenção, né, sobretudo. E mais, prevenção antes de construção, antes da construção, porque nós estamos falando de uma barragem que foi construída agora recentemente em 2007. Não estamos falando de uma barragem que tem 50, 60, 70 anos. Ou seja, que eram construídas, os diques eram construídos com maquinário juntando. Não, nós temos hoje tecnologia de construção de barragem, né, de forma que diminua praticamente, chegue ao risco zero. E temos, né? Mesmo. Lógico. Então você tem o temos. que fazer. O problema é que, na verdade, você tem que fazer as coisas de forma séria. Não pode ter corrupção na aprovação dessas grandes obras que nós temos. Então, essa situação. Agora, vamos ver se, de fato, o governo federal e o governo do estado de Minas Gerais, junto com o governador do estado do Espírito Santo, tome uma providência rápida, né, e que chame, de fato, ou seja, para que as indenizações iniciem imediatamente a liberação e a reconstrução da cidade. Bom, a gente vai ficar acompanhando todos os detalhes deste caso, é claro, é de interesse de todos. O país não aguenta mais corrupção de nenhum tipo, ainda mais com uma tragédia dessa, ninguém aguenta mesmo. E se você for pensar, você vê a tragédia da TAM que está aí, não teve punição, a tragédia da Gol, do Gol também, do avião da Gol também, ou seja, Nordeste, o seca do Nordeste, que até hoje que isso dura décadas, isso são tragédias humanas que ocorrem no país há décadas. Há décadas. E aí que nós temos essa situação. E nada é feito, né? Por isso. Passar aqui o seu contato, quem quiser entrar em contato com o Dr. Eduardo Leite, é facebook.com/Eduardo César Leite. Eduardo César Leite, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana para todos. E vamos lá. Obrigada, né? Vamos lá, firme e forte, fé e atitude sempre, né, Sempre. Dr. Eduardo?